As festas de fim de ano estão chegando e com elas momentos de celebração e confraternização também. Mas essa época também pode trazer algumas preocupações para quem sofre de doenças autoimunes. Quais os impactos das celebrações no organismo de quem tem esse problema de saúde, hein? E como cuidar durante esse período? Quem vai esclarecer essas questões é a doutora Cláudia Goldstein, que é reumatologista e imunologista, está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos os seus ouvintes. Bom dia, Wilker. É um grande prazer estar aqui com vocês, podendo aí esclarecer algumas questões e dúvidas dos seus ouvintes. Prazer recebê-la também, doutora. Por que as festas de fim de ano podem ser um desafio para quem tem doenças autoimunes? Olha, na verdade, eu acho que o desafio vem dos excessos, não das festas em si. Celebrar, festejar é sempre uma bênção e deve ser estimulado. Nós devemos sempre festejar e celebrar as festas do final de ano, mas sem excessos, com cuidados. Então, isso é que é importante, a dose certa da celebração, porque tudo em excesso pode ser prejudicial à nossa saúde. Certamente, né? E quais são, doutora, as principais doenças autoimunes que podem ser agravadas nessa época do ano em que os excessos são mais comuns? Na verdade, a principal doença reumática que está associada com o excesso de álcool, aqui no caso, o excesso alimentar, é a gota. A gota é uma doença que eu acho que todo mundo conhece, já ouviu falar, algum parente, algum amigo. Ela ocorre por um aumento do ácido úrico no sangue. Então, você está mostrando agora aí na tela uma cerveja. A cerveja é a pior bebida, é o pior álcool que tem para o paciente que tem gota, porque além do componente proteico, geralmente a cerveja ela vem, né, feita da cevada, de proteínas, tem também o componente do álcool. E esse excesso pode levar a um aumento do ácido úrico no sangue do paciente que já tem uma gota estabelecida ou aquele que tem uma predisposição. Então, esse excesso pode sim desencadear uma primeira crise de gota numa pessoa predisposta ou as crises subsequentes naquela pessoa que já tem a doença estabelecida. Outras doenças reumáticas, as doenças autoimunes em geral, elas não têm assim uma relação direta com o excesso de álcool, mas a gente sabe que o excesso de álcool ele pode interferir no sistema imunológico como um todo, fazendo com que esse desequilíbrio do sistema imunológico desequilibre também a doença, seja ela uma artrite reumatoide, um lúpus eritematoso sistêmico, uma dermatopolimiosite, qualquer doença, e não só reumática, como também as doenças em geral. Perfeito. E quando a gente fala sobre a alimentação? O álcool, eu acho que já está claro aqui que o excesso pode prejudicar de várias maneiras, né? E quanto à alimentação, que também, na maioria dos casos, acaba ali acontecendo esses excessos que não são nada saudáveis. Da mesma maneira, a alimentação em excesso também pode causar um desequilíbrio, também na gota, mas também em outras doenças. Se a gente come poucas fibras, por exemplo, e excesso de carboidrato ou excesso de gorduras, excesso de alimentos industrializados, isso também pode causar um prejuízo à nossa saúde como um todo. Então, é importante que a gente mantenha uma alimentação e uma dieta bem balanceada para que o nosso sistema imune esteja sempre alerta e pronto para nos defender e para atuar da melhor maneira possível frente a qualquer doença que nós venhamos a ter. A gente sabe que o alimento em excesso, ele pode também estar associado com colesterol alto, né, as gorduras, o açúcar em excesso também pode estar associado com diabetes, e tanto o diabetes quanto o colesterol alto, eles também fazem parte e podem ocorrer em pacientes que têm doenças reumáticas e doenças autoimunes em geral. Então, cuidar da alimentação é muito importante. É claro que ninguém vai deixar de comer o seu peru, o seu presunto no Natal. Tem que comer sim, como eu já frisei, tem que celebrar, fazer seu brinde, mas tudo na medida certa, sem excessos. Então não tem nada que está proibido? Nada está proibido. Uma dosezinha eu acho que cai bem, a não ser que o seu médico, o médico da pessoa, já tenha restringido e realmente tenha proibido dele comer tal alimento,
dele comer aquele doce ou dele beber aquele álcool, porque aí a gente não pode contrariar o critério que o médico que já assiste aquele paciente já conhece aquele paciente e sabe o que ele pode e o que ele não pode fazer. Até porque a gente sabe que o álcool ele pode interferir também na função do fígado, né? Assim como medicamentos que os pacientes vêm já fazendo uso para o controle de sua doença reumática podem afetar o fígado e os rins, e para isso a gente tem que ter um controle de perto dessa função do fígado, função do rim, assim como do sangue. O álcool ele pode alterar também a função do fígado, e os dois juntos podem causar um problema maior ainda, sobrecarregar esse fígado que precisa estar funcionando bem. Então, é proibido aquilo que o médico do paciente já conhece aquele paciente e, de fato, pediu para ele: olha, vamos com cuidado, melhor não beber, melhor não comer tal alimento e tudo mais. Mas para as pessoas em geral, que têm sua doença bem controladinha, que está tudo ok, pode comer seu peru de Natal, pode fazer o seu brinde, mas, claro, como eu já frisei, sem excessos. É importante deixar isso claro aqui, né? A gente precisa entender, são regras gerais, mas aí tem as questões individuais de cada paciente. Outra coisa que também é comum nesse período é a privação do sono. De que forma que ela também impacta na nossa saúde, na nossa imunidade e na saúde de forma geral? O sono, ele é extremamente importante para o bem-estar das pessoas. Então, um sono que seja adequado, reparador, o ideal é por volta de 6 a 8 horas de sono contínuo por noite, para que uma pessoa se mantenha saudável. Algumas pessoas vão precisar de mais tempo, outras pessoas vão precisar de menos tempo. O importante é que ela tenha um sono que seja restaurador. A pessoa acorde no dia seguinte disposta e não achando que, né, passou um caminhão, um trator em cima de mim, eu não dormi bem, não relaxei, não estou recuperada do dia anterior. Porque a privação do sono, ela pode sim também alterar o sistema imunológico, alterar o funcionamento das células imunes, que são importantes para o equilíbrio do nosso corpo. Muito bem. Agora, quais são os sinais que o nosso corpo começa a nos apresentar de que tem algo errado, que os excessos ou a privação do sono está fazendo mal para a gente agora nesse período, e que é importante a gente rever os hábitos, principalmente nesse período agora de fim de ano? O sinal principal, que realmente é um alerta para que alguma coisa está acontecendo de errado, é a dor. Não é natural que a gente sinta dor, e dor contínua, dor crônica. É claro que uma dorzinha daqui, bateu ali na mesa, bateu, torceu o pé rapidamente andando. Você sente uma dor, é um sistema de alerta de que alguma coisa está acontecendo, que aquele órgão existe, que a gente precisa prestar atenção naquela dor. Se ela for contínua, não melhorar rapidamente, aí sim ela é um sinal de alerta de que alguma coisa está acontecendo. Além disso, com relação às outras doenças em geral, qualquer sintoma que o paciente já tenha previamente como parte da sua doença, mas que piore, que volte a aparecer após alguma situação, seja ela, como você falou, o excesso de álcool, o excesso de alimentações, alimentos específicos, o excesso de sol, por exemplo, que no final de ano a gente está no verão, né? A gente celebra, vai na praia, fica ali no churrasco, no seu jardim. Então, o excesso de sol, também para algumas doenças autoimunes, ele não é benéfico, ele pode precipitar ou desencadear lesões na pele e todo um processo sistêmico de alguma doença autoimune também. Então, alguma coisa que aconteça de diferente no seu corpo já é um sinal de alerta de que, olha, será que isso aí está contínuo? Vamos procurar o médico, vamos lá voltar no meu reumatologista, vamos parar aí com esses excessos. É bom não ignorar os sinais do nosso próprio corpo, né? Ele vai conversando com a gente, muitas vezes a gente vai deixando de lado e aí o problema é onde mora o problema. Agora, minha dúvida também tem a ver com a medicação. Tem duas questões aí, né? Pessoas que já fazem uso de medicações continuamente para tratar algum problema e agora nesse período, por conta da mudança na rotina, às vezes a pessoa está de férias ou vai beber e aí não quer tomar o remédio por isso, acontece também.
E tem também outra perspectiva, que é das pessoas que começam a sentir alguma coisa diferente e acabam se automedicando. Quais são os cuidados que a gente deve tomar com relação a medicações? Então, vou começar aí do final do que você falou, automedicação. Automedicação é uma coisa que nós, como médicos, obviamente não recomendamos. Então, alguma coisa, algum sinal de alerta, alguma coisa diferente acontecendo, não se automedique. A gente costuma, às vezes, perguntar, né, para o vizinho, para o tio, para a prima: ah, você está com dor aqui, ali, o que, que você tomou, o que, que melhorou? E aí automedica. Então, isso não é recomendado. É sempre importante procurar o médico para que ele avalie a causa daquela dor, porque a automedicação, às vezes, se for de forma errada, pode piorar o estado de saúde daquela pessoa. E a outra coisa que você comentou é a interação, né, que pode ocorrer, que eu também já frisei, a interação, por exemplo, de medicamentos com o álcool pode ser danoso ao fígado, então vamos ter cuidado com os excessos, exatamente por isso. Se você já tem um fígado ali que é um pouquinho alterado, tomar muito cuidado com as bebidas e os excessos. E a questão do esquecimento, não esquecer. Eu acho que faz parte da rotina da pessoa o uso, a adesão ao tratamento. Então, a gente tem que saber que a gente tem que tomar um remédio 2 vezes por dia, tem que tomar um remédio 2 vezes por dia. Tem que lavar as mãos, quando suja as mãos, tem que tomar o remédio para manter a sua saúde em dia. Então, realmente evitar esquecimento, criar uma rotina, anotar aí no seu celular, colocar lá o despertadorzinho no horário, todo dia de manhã eu tenho que tomar às 8 da manhã e às 8 da noite. Põe o alarme no celular, que hoje em dia ninguém desgruda do celular. Então, essa pode ser aí uma ferramenta muito útil para a adesão e o não esquecimento do uso do seu medicamento. Por falar em esquecimento, quero tratar também da questão da hidratação. As pessoas acabam se empolgando ali, bebendo refrigerante, aí tomam as bebidas alcoólicas e deixam a água de lado. Isso também é um problema, né? Sim, sim, a desidratação é uma causa frequente de problemas de saúde. Sempre que bebeu álcool, sobretudo aqueles destilados, né, um vinho, um uísque, está hidratando ali do lado. Você vai tomar a sua taça aí, ou brindar com a sua champanhe, mas mantenha-se hidratado, porque realmente a desidratação contribui para que o limiar da dose do uísque ou do álcool seja mais baixo. Então, para uma pessoa desidratada, uma taça de vinho pode ser catastrófica. E para uma pessoa que está bem hidratada, aquela taça de vinho pode não fazer nada. Pode estar ali não causando nenhum dano. Então, a hidratação, assim como a alimentação, né? Então, a pessoa não deve beber de estômago vazio, porque isso torna o álcool ainda mais danoso. Então, na presença do álcool, quando você for fazer o seu brinde, já tem aí o seu estômago preparado para receber aquele álcool, se alimente antes, se hidrate bastante antes, para que aquele álcool não seja danoso ao seu organismo. Muito bem, para finalizar, qual dica que a senhora tem aí para quem agora quer aproveitar essas festas de fim de ano? A gente já passou aqui boas orientações, mas uma dica final para quem quer viver esse período aí com saúde e começar bem 2025. A dica final é: vamos ser todos felizes e para isso vamos manter nosso corpo, nossa mente saudáveis, nossa alimentação em dia. Então, praticar exercícios físicos, manter a hidratação, manter uma dieta adequada, manter a cabeça bem, fazer atividades boas e prazerosas com amigos, com famílias, para que todos possamos celebrar aí sem excessos e ter um excelente Natal, um ano novo muito próspero e possa aí participar de toda a festa do começo ao fim. Não tenha que já no começo da festa ela ser interrompida por algum problema diante dos excessos. Tá dado o recado, doutora. Muito obrigado pelo seu tempo aqui, pelas orientações e conselhos. Um abraço, até a próxima, viu? Muito obrigada, até a próxima, disposição aí para vocês e o pessoal aí, todos se cuidem e um feliz ano novo a todos. É isso, bom fim de ano, feliz início de 2025.